Não, você não tá sonhando. O Botafogo foi lá e ganhou do PSG. Você não acordou agora, teve um sonho. Não, não, não. Isso aconteceu. Ontem foi incrível ver, né, essa atuação do Botafogo contra o PSG. O Botafogo jogou ali em blocos baixos, né, e que acabou dificultando o PSG. E o próprio Luiz Henrique falou isso, né, e ele falou também que foi a equipe que melhor se defendeu contra eles, né, na temporada. Então o Luiz Henrique reconheceu, né, a importância da vitória do Botafogo, reconheceu o tamanho do time ali no jogo, né, e o quanto o time se impôs para ter aquela vitória, pô, consagrada, maravilhosa, né, contra o PSG. Eu vou falar sobre o jogo do Botafogo assim com mais foco, mas também vou falar sobre os outros times, né, sobre os jogos no Mundial aqui, né. No caso, os jogos de ontem foram dos jogos do Palmeiras, os jogos do Porto, e o jogo do Atlético de Madrid. Então, vou comentar primeiro sobre esses jogos. Passando uns bichos ali. Comentar primeiro sobre esses jogos aqui. E depois vou comentar sobre o jogo principal da noite, né? PSG e Botafogo. Sou aqui em Guimarães, esse é o Futebol Antes do Trampo. Todo dia antes de eu partir pro trampo, eu paro aqui e converso com vocês um pouquinho sobre os jogos do dia anterior, né? Igual hoje estou conversando sobre os jogos de ontem, e amanhã vou conversar sobre os jogos de hoje, do Mundial, e assim vai indo. Tanto o Mundial quanto o Brasileiro, quanto os jogos da seleção, enfim. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, te peço, né, para você curtir, deixar seu like, né, se inscrever no canal, ativar sininho, aquelas papagadas todo mundo pede, né. Então é isso, tamo junto, vamos pro vídeo. O primeiro jogo foi Palmeiras e Al-Ahly, né. Palmeiras tinha muita expectativa, né, desse jogo, porque era um jogo que não podia perder, não podia empatar, não podia nada. Para ter a sobrevivência no grupo, precisava ganhar. Então, primeiro tempo foi um primeiro tempo truncado, o Al-Ahly acabou tendo alguma chance, né? Palmeiras chegou bem, teve chance clara de gol com o Estevão, né? Impressionante. Quando não é Cuiabá, esse moleque acaba tendo dificuldade para fazer gol. Mas foi eleito o melhor da partida, né? Apesar de tudo, jogou muito bem, só não veio o gol, né? Coitado. E aí o Palmeiras foi e ganhou no segundo tempo, fez 2 gols, 2-0, Palmeiras contra o Al-Ahly. A partida ficou paralisada, né? E foi aí que o brasileiro descobriu a questão, né, das paralisações, porque já estava acontecendo no Mundial, né, mas não aconteceu em algum jogo de algum brasileiro. Então agora aconteceu, aí viralizou, todo mundo zoando, que aqui no Brasil a gente joga numa enchente, e lá o europeu, ou no caso, né, o pessoal nos Estados Unidos não joga se tiver um raiozinho, não sei o que, enfim. Mas são regras lá, né? Costuma ter muita incidência de raios. E assim, eu não acho que você ia gostar de ver seu jogador preferido do seu time levar um raio no meio da cabeça, assim, do nada. Então, assim, na dúvida a gente segue o protocolo, né? Apesar de que aquilo lá, né, eu achei absurdo, né? Tipo, eu olhei pro céu lá e tava de boa. Tipo, falaram, inclusive deram entrevista, né? Falando que caiu um raiozinho ali, deu um relâmpago e já paralisaram o jogo. Então, assim, e o céu limpinho, tá ligado? Tinha uma nuvem só, essa nuvem passou e tal, e foi só isso. Mas, enfim, Palmeiras ganhou, isso aí que importa pro time brasileiro. E também teve outro jogo do mesmo grupo do Palmeiras, né? Teve o Inter Miami contra o Porto. O Inter Miami ganhou de 2-1, né? Com um gol de falta espetacular do Messi, não tem o que discutir, né? Bola parada com ele, cara. Tipo, ele, em qualquer idade, ele vai conseguir fazer esses gols de falta, esses gols de pênalti e tal. Um jogo meio morno, né? Marcado pelo pessoal zoando, né? O Luiz Soares. Luiz Soares não teve um desempenho muito bom. O pessoal ficou falando que ele tá muito gordo, que ele não consegue correr, não sei o que, não sei o que. Mas enfim, Inter Miami ganhou 2-1 do Porto, todo poderoso Porto. Ué, gente, futebol português não ia massacrar todo mundo, futebol português, né, no nível do futebol europeu, os melhores, não sei o que.
Porto já tá eliminado aí, né, praticamente, porque a classificação tá assim, Palmeiras, Inter Miami, Porto e Al Ahly, né? Só se o Porto ganhar e vai depender aí de saldo de gol, de uma vitória ou do Palmeiras ou do Inter Miami, então assim, eu acho muito difícil, mas quem sabe. Esse foi o grupo A, grupo do Palmeiras, e aí é o grupo do Botafogo agora, que é o grupo onde teve a partida, né, do Seattle Sounders contra o Atlético de Madrid. O Atlético jogou muito bem, né, porém não encantou muito, sabe? Tipo, começou a jogar, aí fez o primeiro gol, uau, legal. Só que logo em seguida tomou o gol do Seattle, e o Seattle veio para cima, como se não houvesse amanhã. Porém, né, acabou que logo em seguida o Atlético achou um gol e depois fez mais um para sacramentar a vitória. O Atlético de Madrid deu 15 chutes ao gol, Seattle Sounders deu 16. Não, Seattle Sounders deu 16 chutes, 4 ao gol. Atlético de Madrid deu 15 chutes e 7 no gol. Então, foi uma vitória do Atlético de Madrid, mas o Seattle também teve sua chance. E pelo que eu vi, assim, o Seattle podia muito bem ter empatado esse jogo, né? Considerando as chances criadas, né? O Seattle podia ter ganhado sim essa partida. O Atlético que deu algumas sortes, né? E fez seu dever, né? Fez seus gols lá e acabou ganhando o jogo. Vamos ao jogo mais esperado. É o jogo que, assim, esse jogo eu tô esperando desde o momento do sorteio. Quando falaram PSG versus Botafogo, cara, não é possível. Caraca, que susto, caiu o negócio aqui. Fala, não é possível. Eu achei que no real, assim, esse jogo não ia acontecer. Real, não caiu a ficha até ver os jogadores ali jogando. Não caiu a ficha. Até agora eu tô meio assim, entendeu? Quanto mais o Botafogo ganhar. Inclusive, eu fiz vários vídeos aqui no canal e todos que eu citei, PSG e Botafogo, o confronto, eu achei que ia ser uma sacolada, eu achei que, né? Então, primeiramente, desculpas, eu errei, né? A torcida do Botafogo, ao pessoal que me assiste, peço desculpas, né? Porque real não tinha, assim, essa dimensão que... E isso é culpa da mídia, tá? Isso aí é culpa da mídia, já vou chegar nisso. Eu não tinha essa dimensão que um time como o Botafogo ou um time brasileiro poderia fazer um jogo de nível contra um europeu top, tá ligado? Um europeu acima da média, por exemplo. O próprio Borussia, o próprio o Porto, Benfica, esses times assim, eu achei que eles iam chegar muito melhores, né? Mas uma bela de uma decepção e foi bom, né? Porque é aquilo, se você for na internet, se você for nas páginas dos times, nas páginas, por exemplo, como da FIFA, que é uma página que pega todo mundo, nas páginas internacionais, você vai ver o que o europeu acha do futebol brasileiro. Você vai ver que eles são tudo prepotentes, que eles são todos, como é que fala? Nariz empinado. Todo mundo lá acha seu time melhor, acha que o time europeu em si, né? Cara, tem um bem TV ali do nada. Acha que o time europeu não daria chance para nenhum time brasileiro, que o time europeu massacraria o time brasileiro. Toda a imprensa vai lá e compra essa ideia. Toda a imprensa, nos jornalismos esportivos brasileiros mesmo, eles veem esse nível de atuação do futebol europeu e já julgam como que, nossa, não tem como brasileiro jogar contra um cara como esse. Nossa, que não sei o que, não sei o que. E aí entra o ponto, que todo mundo tá falando agora, o Carlos Alberto sempre esteve certo. Claro, ele deu uma exagerada ali, não vou ser... não vou ser hipócrita, não vou ser doente de falar, né? Mas enfim, o ponto que ele quis dizer é trazer o Real Madrid para cá, bota ele para jogar a Série B. Tipo assim, eu acho exagerado falar da Série B, mas vamos colocar o Real Madrid na Série A, tá ligado? Eu acho exagerado. Bota o Real Madrid na Série A. Tem a questão do calor,
tem a questão de sei lá quantos jogos no ano, tem a questão de estadual do nada, entendeu? Agora os estaduais aparentam que vão melhorar, né? A questão de diminuir jogos, não sei o quê. Mas antes, pô, olha a quantidade de jogos pelo Carioca, pelo Paulista, pelo qualquer, pô, uma Copa do Nordeste, enfim, qualquer estadual específico. Dá uma olhada na quantidade de jogos que tinha antes. Bota o Real Madrid, que é aquele time que, pô, joga Copa do Rei, joga Champions, joga o espanhol e olhe lá, tá ligado? O brasileiro joga o Campeonato Paulista, joga Supercopa, joga Brasileiro, joga Copa do Brasil, joga Libertadores, joga amistoso, joga isso, joga aquilo. Olha a quantidade de jogos, e isso quem falou foi o senhor Abel Ferreira. Também confirmando isso, né? Essa questão dos jogos. O Real Madrid, pô, olha quantos jogos ele tem no ano e olha quantos jogos, sei lá, o Cuiabá tem no ano, entendeu? Olha quantos jogos tem qualquer time da Série A, né? Então, esse é o ponto. Eles atuam em alto nível, legal, porém, eles têm uma quantidade muito reduzida de jogos. E aí eles conseguem se preparar para esses jogos. Já o brasileiro não, é tudo na correria. Olha a logística. Por exemplo, para você sair de Portugal para Espanha, para Alemanha, não sei o que, você pega 1 ou 2 metrôs, chega lá. Para você sair do Rio de Janeiro e para Manaus, porra, você tem que pegar um voo do caralho, não sei o que, não sei o que. O tempo que vai levar para chegar, porque a distância, pô, Europa é isso aqui, pô. Europa é isso aqui. O Brasil é isso aqui, tá ligado? Assim. Então, enfim, tem toda uma logística que explica a diferença, assim, às vezes você vê na TV, né, do futebol brasileiro pro futebol europeu. Claro, o jogador do seu time não dominar uma bola é foda. Não saber receber uma bola e dominar é foda de assistir. Mas assim, eu tô falando no geral e eu tô querendo pegar e comparar os melhores times brasileiros com os melhores times europeus. Não é, enfim, a comparação injusta que eu quero fazer, né? Porque, real, tem jogos da Série A que eu fico assustado com a qualidade. Mas, assim, eu acho que poderia ter um desenvolvimento muito maior se todos os times da Série A tivessem a mesma oportunidade, que no caso seria ter menos jogos, né? E aí poder se preparar mais tranquilo, fazer melhores jogos, né? Ter mais calma. Enfim, eu sou contra o estadual, no meu gosto, né? Eu, por mim, tiraria estadual, porque alguns estaduais, por exemplo, o Carioca, inclusive, dá até prejuízo para os clubes. Então, eu não vejo razão hoje para ter estadual. Mas, enfim. O PSG, voltando ao jogo, né? Dei voltas aqui. O PSG deu 16 chutes, olha que legal. O PSG deu 16 chutes, 2 chutes no gol. O Botafogo deu 4 chutes, 4 chutes no gol. Isso mostra assim, o poder ali da eficiência, entendeu? A chance que o Botafogo teve, ele mirou e acertou o gol. Posse de bola, isso também é absurdo. Posse de bola, 75% do PSG, 25% do Botafogo. É aquilo, posse de bola não ganha jogo. E aí o grupo ficou assim, Botafogo com 6, PSG com 3, Atlético de Madrid com 3, Seattle Sounders eliminado praticamente também com 0, né? Então é isso. Esses foram os jogos, essas foram minhas opiniões. Esse foi o jogo do Botafogo. Botafogo, cara, foi sensacional. Foi incrível ver o Botafogo. Foi a torcida, os jogadores. Cada lance valia muito ali para os jogadores. Então eles não deram mole nenhum lance. Jogaram dando a vida mesmo. E, enfim, eu tava assistindo um jogo, eu reparei uma coisa. Quando tava 20 minutos de jogo, PSG e Inter. PSG já tava ganhando de 2-0. Quando tava 20 minutos de jogo, PSG e Atlético de Madrid, PSG já tava ganhando de 1-0. Então, aos 20 minutos eu já falei, cara, será que vai pintar alguma coisa aí? Eu tô arrependido profundamente de não ter apostado no Botafogo lá.
Será que vai dar alguma coisa aí? Não sei. Doideira, hein? E aí, do nada, pum, gol. Cara, foi muito legal. Foi muito maneiro. E você tava assistindo? Você tava... Eu falei demais, nem te perguntei as coisas. Desculpa. Você tava assistindo? Você gostou do jogo? O que você achou do jogo? Que time você torce? Você torce Real pro Botafogo? Você torce pro Flamengo, tava zicando? Você torce pro Vasco? São Paulo, Corinthians, Palmeiras, enfim. Pra quem você torce? O que você achou do jogo? Deixa aqui nos comentários pra eu dar uma lida e entender, né? Como foi seu sentimento de ontem assistindo. E é isso, gente. Brigadão. Desculpa aí, às vezes eu enrolo, não sei o que, mudo as coisas, mudo o tema do que eu tô falando e tal, mas aqui é a naturalidade. Desculpa qualquer coisa. E é isso. Vou trabalhar daqui a pouquinho. Bom dia pra vocês, um dia abençoado, Deus nos abençoe. E muito obrigado por acompanhar aqui o canal, né? Fico muito feliz que o canal tá crescendo um pouquinho, aos poucos, mas é legal de ver que a gente tá, né, tendo uns números de inscritos assim, tal, pequenininho, mas a gente, quem sabe um dia, né? Eu tô com 83 inscritos da última vez que eu vi. Muito obrigado por isso. Enfim, tamo junto, rapaziada. E fiquem com Deus. Um ótimo dia. Valeu!